acho que foram bem representados, né? O Júnior lá intercedendo o pessoal do comércio. E o prefeito, então, propôs, então, 90 dias, continua a obra, termina, e 90 dias para avaliação. E os comerciantes entenderam diferente. 60 a 90 dias, paralisa a obra, para eles discutirem as propostas que eles têm. Eles têm algumas propostas que têm que ser ouvidas, só isso que eles querem. Não, são pessoas que têm alguma coisa para dizer, porque vivem aqui, alguns, como diz o Vavá, 58 anos nessa cidade, eles conhecem. Que tem que evoluir a cidade, tem que evoluir. Né? As 80 vagas que o prefeito cita, é porque o prefeito ficou, então, na negociação, esperar 15 dias, a obra para, a sinalização vai ser fechada, tampada, até eu acho que o Romo, que está aqui da Secretaria de Obras, acho que é mais ou menos nessa direção, né, Romo? Para-se a obra, e vamos analisar ali próximos os estacionamentos, como aquele lá do Nardelli, com o terreno, aquele terreno fica ao lado do Nardelli, que é do H. Bremer. Então, vai negociar lá com a H. Bremer, estacionamento e tal. Mas, e após os 15 dias, então, segundo o prefeito, continuaria a obra. E aí que vem, e eu gostaria de repetir aqui, a minha participação no evento. Tá? Nós não tivemos intenção nenhuma de ofender o prefeito. Até pedir, senhor prefeito, quem quiser ouvir pode ouvir lá. Senhor prefeito, os comerciantes querem saber se o senhor está dando 15 dias e já vai continuar a obra, ou é 15 dias, discute-se, troca-se ideias nos 15 dias, nós temos 15 dias para pensar com os técnicos, que nós não entendemos tanto assim de trânsito, de mobilidade, vamos discutir com os técnicos, e depois dos 15 dias, então, dessa discussão, com os comerciantes, com os técnicos, se repensa a obra, da forma que ela está fazendo. E os comerciantes têm umas ideias interessantes ali, nos debates ali que a gente tem feito, eles têm umas ideias interessantes para ser ouvido. O prefeito, em seguida, não sei se ouviu a minha pergunta, acho que não ouviu a minha pergunta, né? Assim, o que eu tenho que dizer para o prefeito e para o executivo, primeiro, o debate é a coisa mais gostosa que tem na política. A política nasceu do debate. Quando você aprende a ouvir o outro, aprende a ouvir a sociedade, porque tudo que você vai fazer de mudança, que mexe com a sociedade, é óbvio que a sociedade vai reagir. É tudo assim. Então, só que eu percebi na reunião de ontem, é uma falta de trato com o debate. Não foi só a mim que ele se dirigiu de uma forma mais dura. Foi com o CDL, foi com os comerciantes, com as pessoas que intercederam. Ele foi de forma incisiva, imposição. Tá? É só isso que eu gostaria que ele entendesse. O que nós queremos não é barrar obra, nem barrar o avanço do Rio do Sul, nem barrar, né, Chico? Parar, mas é discutir. O cara que vende colchão ali no Oscar Barcelos, ele tem que parar o carro na frente da loja dele para carregar o colchão. Tem colchão que pesa em torno de 50 quilos. Tem colchão pesado. Como é que ele vai levar 100 metros longe, lá no estacionamento que vão tentar arrumar, o colchão vai entregar? E a descarga do colchão? E a entrega do trigo, descarga do trigo lá no Breza? E o pessoal que vai parar ali no laboratório, que tem senhores de idade que tem que parar no laboratório. Como é que vai fazer? Tem que pensar isso. Vamos pensar, não é, mas então não dá para fazer nada. Não. Tem alternativas? As calçadas, tem uns lados ali que tem 2 a 3 metros de calçada. Vamos repensar a calçada. Vamos repensar a questão da ciclovia, aquela ciclovia ali tinha que ser mudada a posição dela. Melhorada, sei lá, como fazer, né? Eu não sou técnico, mas vamos pensar uma alternativa que beneficie a mobilidade e que beneficie, Chico, o comerciante. Porque nós estamos numa situação financeira... Pode ser, obrigado, Zé. Nós estamos numa situação hoje no país que estamos enfrentando uma situação financeira complicada.
Então, o desespero do comerciante não é contra o prefeito, não é contra a administração, não é contra nada de partido, nada. O desespero, a angústia é contra a situação dele. Ele, comerciante, depende da pessoa que vai comprar. Depende. E se a pessoa passa na frente do comércio e vai embora, ele vai voltar de a pé. A gente sabe que não é assim, né, gente? Vamos ser sinceros. O Roger tem ali conserta computador. Tem os computadores que são pesados, às vezes, para carregar. Tem quantos consertos de computador aqui no centro? O cara não vai parar ali, vai para lá no outro lado. É bom para o outro, mas ele vai à falência. Aqui, o comércio ele já tem dificuldade de sobreviver, né, Chico? Só que foi feito um levantamento que muitos daqueles que param ali não vão fazer compra ali. Muitos deles fazem compra ali embaixo, próximo dos vizinhos do Chico, ali onde o pessoal tem a antiga rodoviária, fazem compra no centro. Eles deixam o carro ali onde está o Vavá e vão Eu faço isso. Quando vou comprar no Júnior, minha esposa gosta muito de visitar o Júnior de vez em quando, paramos ali. Quando vai no Vavá, no outro Vavá do outro lado, paramos ali. É o estacionamento que tem. Se tira aquele estacionamento ali, no centrão do Rio do Sul, ali na antiga rodoviária, ou bem no centro, não tem vaga. Não tem. Ali no Banco do Brasil, nessa região toda, aí tu não acha vaga. Então, tirar 45 vagas do nosso centro tem que ser repensado. E assim, nós estamos pegando alguns vídeos, percebendo, agora lançaram um vídeo agora, nas mídias aí, meio-dia, tinha poucos carros. É outra questão, tem que ver se... E tem que ver outras alternativas, por exemplo, os trânsitos, o entorno, de repente mudar. Não só o centro, o entorno da cidade, pensar num conjunto. Então, repito, os comerciantes, em todas as reuniões que eu participei, em nenhum momento eles colocaram que são contra o desenvolvimento da cidade do Rio do Sul. Não são contra. Eles até alguns dizem assim, não, de repente a terceira pista seria legal mas tem outros problemas em outros lados ali, que eu não sei o nome das ruas, aquela bem no centro ali, eu esqueço o nome. Mas também é um problema sério. De manhã lá no Taboão também é um problema sério. São pontos, gargalos, é cheio de gargalos na cidade. Né? Então, vou pedir para o prefeito o seguinte, só aceitar a sugestão das pessoas. É isso, né, Chico? Sentar com as pessoas para conversar com elas, para ouvi-las. Deixa os técnicos pensarem, levanta as sugestões, e daí sim, pensa a obra. Acho que tinha que ter feito isso antes já, perdeu tempo. Tá? E o carinho com as pessoas, foi eleito pelo carinho. Muitos que estão ali votaram e fizeram campanha para o prefeito. Foi eleito com carinho do depósito do voto, acreditando nele. Agora, quando era campanha, você vai na frente do povo, quando é um público, você fala com carinho para as pessoas. Agora, quando as pessoas fazem uma reivindicação, eu trato elas duramente, com discurso duro. Por que essa diferença? Mudou? O que mudou? Tá? Então, é só nessa linha que eu gostaria de colocar e dizer para vocês que vamos continuar discutindo com a sociedade, não vou parar, vou continuar discutindo com a sociedade, porque não foi eu que me meti ali, foi chamado. Eu fui chamado na Tia Beia, fui chamado na escola na João Custódio da Luz, fui chamado aqui quando não foi. Outros vereadores também foram chamados. Mais vereadores foram chamados. Né? Nando também foi chamado, eu sei que foi chamado. Outros que foram chamados, não foi só eu. E vou continuar indo aonde eu for chamado. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Vereadora Zeli. Boa tarde, mesa diretora, senhor presidente, vereadores, plenário, né? Temos aqui o nosso secretário de obras, né, o Rômulo. Também temos aqui um representante aí do Observatório Social, né? Obrigado pela presença, nossas assessorias, nosso muito obrigado. Também, rapidamente, eu não poderia deixar de manifestar, porque também participei da reunião, e aquilo que a gente fala sempre aqui, né, é a questão do respeito com a Câmara de Vereadores,
na época do Gariba, eu e o Carize que temos aqui, a gente já cobrava, né, esse respeito que o Executivo tem que ter com a Câmara de Vereadores. E a partir do momento que aconteceu, né, o que aconteceu ontem com o Mário, e eu não vou falar o que é, porque as mídias sociais elas já estão divulgando, foi uma situação muito, eu diria, muito feio, né, o que aconteceu, porque o Mário se dirigiu ao prefeito fazendo só uma pergunta, né, e a impressão que dava era que o prefeito estava só esperando o momento do Mário se pronunciar. Foi essa a imagem que eu tive. E daí eu ainda digo, se fosse eu que estivesse nesse movimento, era porque eu tenho, na minha família tem gente que tem comércio. Mas o Mário não, o Mário é um legítimo representante desse movimento, porque ele foi chamado para vir pelos comerciantes. Então, é aquela, não discutimos com a sociedade, pensamento de gabinete, né, não vai conversar com os interessados, daí não sabe o que está acontecendo e não conhece os problemas que os comerciantes têm. Né, porque, assim, está mexendo com a questão de emprego, né, dinheiro, porque essas pessoas, o comércio vive de dinheiro. Né, e, de repente, essa ideia de dizer que vai vir lá de baixo, que daí vai vindo, alguém disse que alguém respondeu numa entrevista, não, porque daí vai ter tempo, vai vir lá de baixo, vai vir a Holanda e vai poder escolher a loja. Pensa só, tu vir lá de baixo né, e vir escolhendo, não, essa loja... Então, assim, são coisas que é um desrespeito com a própria população. Nós não podemos fazer isso, né? E quando um colega nosso aqui da Câmara é desrespeitado, ele me desrespeita junto. Porque eu também dei a minha sugestão, o Chico deu a sugestão, o presidente estava lá, o Marcos também, né, e a gente só queria que desse esse tempo para o pessoal para poder discutir, aceitar a sugestão. Né? Então, assim, a ideia da mobilidade, a gente sabe que precisa, é necessário, a gente entende o prefeito, eu entendo o governo que precisa. Mas ele não pode sair fazendo da cabeça dele, da cabeça do técnico, sem discutir com a sociedade. Né? E não é a primeira vez que a gente tem esse tipo de problema com esse governo. Porque, quando ele estava aqui, ele criticava o Gariba. Ele dizia que, quando ele fosse prefeito, ele ia discutir com a sociedade, ele ia discutir, conversar com a Câmara de Vereadores, ele ia respeitar a Câmara de Vereadores, ele sabe da importância que é. Né? Nós não vamos fazer isso porque nós somos responsáveis. Mas nós poderíamos, daqui a pouquinho, dizer assim, não vamos votar projeto mais um bom tempo, pela falta de respeito que foi um dos colegas nossos, daqui da Câmara. Porque eu também me senti ofendida. Né? Então, eu acho que a gente precisa, nós, enquanto vereadores, se fazer respeitar pelo Executivo. Porque ele precisa da Câmara, sim, vereador James. Né? Ele precisa de nós para aprovar os projetos, né? Para nós discutir os projetos. Quanto mais os projetos forem discutidos, para ele é melhor. Ele vai errar menos. Né? Quanto mais gente estiver discutindo, né? Quanto mais a Câmara discutir, menos ele vai errar. Segundo Mário Sérgio Cortella, um bom governo é feito com uma boa oposição, uma oposição inteligente. Né? Então, quando muitas vezes até vocês, que são da situação, vocês também não concordam com algumas coisas. Mas não é porque vocês querem que o governo dê errado. E nem nós queremos que dê errado, não é, vereador Nando? A gente é porque tem que fazer essa discussão mesmo. E a discussão, a gente só cresce no debate, na discussão, e a gente só melhora a situação quando a gente ouve os interessados. Se tu tem um projeto, e esse projeto vai mexer com a vida da sociedade, tu tem que discutir com ela. Tu tem que perguntar o que ela está pensando disso. É o mínimo que um governo tem que fazer. Então, né, eu me utilizei da tribuna hoje, não ia nem usar, mas eu não poderia deixar de prestar minha solidariedade ao vereador Mário e dizer que é isso mesmo, Mário, tem que continuar e pode contar com a gente, que a gente também está aí junto, porque o movimento é legítimo. Obrigada, presidente. Vereador Carizo. Cumprimentar os membros da mesa diretora, os demais vereadores, a todos que estão aqui conosco, pessoal da mídia social.
parabenizar o trabalho do Rômulo. O Rômulo está agoniado com esse projeto para ser aprovado, né, para aquisição dos maquinários. A gente sabe, né, o custo operacional de ficar consertando maquinário ali atrasa tudo, né? Atrasa para todo mundo, atrasa para as pessoas que precisam do serviço, atrasa o serviço de vocês. Prejuízo para o município. Mas está para sair para segunda-feira. Hoje eu já estou aí desde as 14 horas, nós queríamos fazer uma emenda, mas fomos orientados que seria ilegal, exigindo que nas 6 valadas que foram colocadas no projeto de pavimentação das valadas, que fosse obrigatório a pavimentação das 6, né? Não se falava em metragem, mas isso seria discricionário para o prefeito, nós só podemos confiar na palavra do Executivo. E depois também o Eduardo, o Nando começaram a fazer alguns levantamentos, já próximos das 17 horas, quando ia iniciar os debates, né, aqui nas comissões, que esses financiamentos poderiam custar até próximos de 6 milhões a mais. A gente sabe que é projeto de 2 anos de carência, a gente sabe que mais de 1 milhão por ano, do jeito que a coisa está indo, o maquinário quebrando, há um déficit, né, da prefeitura com os nossos impostos em pagar esse maquinário, praticamente sempre estragado. Eu já fui secretário, o Francisco Guerra também foi secretário, mas foi um valor muito grande. Então, a gente deu a palavra que até segunda-feira a gente espera que o Executivo esclareça algumas coisas. Também alguns esclarecimentos para o vereador Nando, que pediu para repensar o projeto. E segunda-feira a gente está dando a palavra que vamos votar, né? Ou seja, na ordinária ou na extraordinária, depende do presidente. O sim ou não nós vamos votar. Então, na segunda-feira, a gente vai votar esse projeto. Porque as pessoas estão agoniadas, as pessoas que estão no pó, estão na lama, estão querendo o asfalto, né? Vereadora Zeli, as pessoas estão querendo que nós aprovássemos. Mas, com certeza, nós também temos que ter um pouco mais de cuidado, porque 6 milhões a mais é um valor significativo, é muito dinheiro. Então, a gente tem que repensar um pouco nesse projeto, mas, com certeza, até segunda-feira a gente vai ter mais esclarecimento. E, para encerrar, eu não participei da reunião ontem, eu estive de manhã, até falei para alguns ali, eles falaram que eu só ouvi 5 representantes da sociedade, e juntamente o Mário Sérgio e mais alguns vereadores que tinham deixado o nome, e daí eu falei que o Mário Sérgio me representava, porque nós discutimos antes, e ele foi chamado por esse grupo. Lamentável, à noite a gente começou a aparecer no grupo de WhatsApp a forma como o Executivo tratou um dos vereadores. Então, eu quero ser solidário mesmo, porque nós temos o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar, Mário Sérgio, que seria só o diálogo, né? Até fiquei pensando e repensando se você falou alguma coisa ofensiva ao prefeito, que também você ia perder a razão, mas você não falou nada disso. Então, a pessoa... Às vezes vem secretários aqui, o Pereira, a gente discute com ele vai, ouve. O Rômulo, se vier aqui, a gente começar a discutir, também ele vai ouvir. Então, a maneira do prefeito agir foi errada. Já foi errado em dezembro, que ele fez falar um monte de bobagem aqui dos vereadores, botando a imagem lá embaixo, de uma Câmara de Vereadores enxuta que devolve o dinheiro, e nisso ele não agradeceu. É obrigação de devolver? Mas a gente caprichou tanto, a gente deixou de fazer qualquer coisa. Tudo que tinha que cortar é combustível, o mínimo de viagem, a maioria não foi, não sei nem de Rio do Sul, participamos. Eu não tive nenhuma falta o ano inteiro, para depois chegar no final do ano, meus amigos perguntaram, mas vocês não comparecem nas sessões, que o prefeito falou que vocês estão... Já falei sobre isso, né? Já estão na praia, Aí foi sacanagem, né? O cara pega antes do Natal, já tinha paralisado os trabalhos, botou extraordinário, que eu já tinha falado também que às vezes é até ilegal, tem que ter audiência pública para um projeto da Defesa Civil, que atinge toda a sociedade. Então, ali já errou. Daí ele veio ali e pediu desculpa faz 15 dias atrás. Agora, novamente, ele atacou uma pessoa que está em nome da sociedade, uma pessoa que foi eleita pelo povo, uma pessoa que foi eleita pelo voto, e o prefeito distratou ele. Até que o Mário Sérgio é uma pessoa calma,
né? Não quis tumultuar, ficou quieto. Parabéns, Marcelo, pela sua atitude. Com certeza, todo mundo foi a seu favor, né? Então, foi lamentável isso, mas esperamos que isso aí também, de uma vez por todas, acabe, né? As pessoas que são do partido do prefeito, falem isso para ele, que ele errou. Eu falei isso para algumas pessoas mais próximas a ele, e ele tem que saber que ninguém é dono de Rio do Sul, né? O vereador não é, o empresário não é, o prefeito não é. Aqui a gente está lutando para uma Rio do Sul melhor, né? E os comerciantes também. Os aluguéis em Rio do Sul são caros. Daí a gente precisa de um estacionamento e arrumar alguma fórmula, né? Ser mais rápido o trânsito é uma constância do prefeito. Ele tem que procurar isso mesmo. Mobilidade urbana, ele não está errado nisso. Mas a fórmula não foi discutido, não foi arrumado. Como é que depois de todo essa discussão, agora estou falando em 80 várias vagas do lado do supermercado Nardelli, e anteriormente não foi discutido isso, presidente. Foi só depois que começou praticamente uma confusão, né, generalizada entre o executivo e o legislativo, e algumas pessoas que se sentiram prejudicadas. Então, isso é o pensamento nosso, procurarmos o melhor para Rio do Sul. Esperamos segunda-feira fique bem esclarecido esse projeto, vereadora Zeli. Eu e você que estávamos há 2, 3 dias para aprovar, né? A gente discutiu, a gente é do MDB, o Fernando não estava na data de ontem, mas a gente deu o parecer favorável, né? Assim, foi você que era a relatora, a gente estava do lado. E hoje foi com esses 6 milhões a mais que a gente espera até segunda-feira o presidente colocar em votação para nós aprovarmos. Obrigado. Vereador Eroni. Boa noite. Cumprimentar o nosso presidente, Marcos Anis, né? Também a mesa diretora e os vereadores e a vereadora, Sargento James ali, ó, está na tarjeta ali, sargento. Está se promovendo aí, o sargento aí. Também cumprimentar as pessoas aqui presentes, né? Seu Schubert, do Observatório Social, né? E em nome do Rômulo, os demais presentes aqui. Também cumprimento as pessoas aqui de Rio do Sul, do Alto Vale e da região, que nos acompanham pelas redes sociais. Queria iniciar a minha conversa agradecendo os trabalhos que estão sendo feitos pela Secretaria de Obras, Rômulo. Rua Santa Rita de Cássia, sempre me mandando lá recado, a turma lá, que é no meu bairro lá, né? Bairro nosso, Rio do Sul, né? E tu mandasse a rua lá, ficou muito bonita, parabéns. Só que agora eles querem pavimentação, e vamos fazer uma rua pequena lá, né? Uma rua de 70 metros, e os moradores estão a fim de pagar a parte deles. Então, em breve, nós vamos fazer uma reunião lá, se Deus quiser, nós pavimentamos lá. Também, aquela tubulação na Bela Aliança, lá na rua Otto Klug, né? Que deu uma enxurrada lá um dia lá, mas para os senhores terem uma análise, a tubulação é de 30. Além de ser de 30, a metade ainda estava entupido. Aí teve um cidadão lá que apostou na rede social, disse que em Rio do Sul não tinha vereador e não tinha prefeito. Que daí a água invadiu, porque é uma valada, é muita água que desce daqueles morros, e quando ela dava naquela tubulação pequena, o que acontece? Entupida e saltava por cima. Portanto, temos fazendo uma tubulação de 60 lá e vai resolver. Mas vai resolver se São Pedro quiser. Se ele mandar-lhe mais água, vai varar por cima da de 60 também. Porque não é o vereador que manda na chuva e nem o prefeito. Quem manda na chuva é a natureza. Portanto, está sendo feita essa tubulação lá, e mais uma vez a gente agradece, fizemos uma indicação e tivemos lá filmando e vendo. Você também foi lá fazer uma visita. Então, está show de bola. Vai servir muito aquela tubulação e não vai mais acontecer invasão de águas tão cedo lá, a não sei que seja muita coisa. E nós temos a rua Benedito Novo, é a rua principal que liga o bairro Progresso lá, mais transitada no momento. Mas ela está lamentável, aquelas lajotas lá. Tu passa lá, levanta uma, já estoura o pneu do cara, o aro, e lá eu já estou conversando com o planejamento, com o Aldonir e com o prefeito. Nós temos que fazer alguma coisa por aquela rua lá, porque está muito terrível e os moradores cobram muito. Cobram muito aquela rua. E
E tive lá na Secretaria de Obras segunda-feira, onde o Rômulo me passou a relação, né, dos maquinários, e um dia eu falei aqui na tribuna, quem sabe, eu falei em reunião, quem sabe de máquina que é preciso na Secretaria de Obras é quem trabalha lá. E nem ganha nada melhor do que ele que trabalha lá, ele sabe as máquinas que precisam. Daí, numa relação aqui, ó, vereador Mário Sérgio, ele tirou 8 máquinas do concerto, 8 máquinas, e foi 19, pela marcação que eu tenho aqui, tem 19 máquinas na oficina. Sabe o que é isso? Isso é um ferro velho, que as máquinas lá estão se tornando lá. É um ferro velho, porque não aguentam mais. É que nem as pessoas vão ficando idosas, começa a aparecer uma junta, uma coisa, começa a entortar as coisas, né? E as máquinas são a mesma coisa, vão trabalhando, e são tudo máquinas já com bons tempos de trabalho. E não foi investido em máquina, Deus do governo do Milton Alves, em Rio do Sul. Não foi mais investido numa frota nova. E agora, Rômulo, para você que é o secretário lá, segunda-feira com certeza vai ser aprovado. Eu acho que os vereadores vão ter o bom senso, né? Porque é para melhorar a nossa cidade. Eu acho que não vai ter um voto contra aqui nessa Câmara. Porque quem votar contra a compra do maquinário estará votando contra a nossa população que precisa de tantas manutenções. E da mesma forma, o dinheiro das valadas, né? Que está sendo votado junto. Que o prefeito faça, porque isso é uma promessa que já vem de outros governos, e agora que existem os projetos, então segunda-feira vai ser aprovado esse grande. E também quero pedir para o nosso presidente Marcão, que já aproveite na segunda-feira e também coloque em votação aquele negócio da Secretaria de Obras, da revisão dos nossos funcionários lá. Tem um negócio que pertence a obras e já vamos votar também para não deixar os caras esperando. Que isso aí interessa a muitos deles e com certeza eles vão trabalhar com muito mais vontade ainda após nós aprovar esse projeto que está aí na sua mesa lá. Então manda para nós e para nós aprovar esse projeto também da Secretaria de Obras lá. Queria falar na área de esporte, né? Dizer que todos os vereadores e a comunidade estão convidados para domingo, né? O grande torneio de futebol que o Guarani do Bairro Progresso vai fazer no Estádio Municipal, com parceria com a fundação que nós cedeu o estádio, né? A Guarda Municipal vai fazer segurança para nós. Então, a gente convida a população que participe, contribuindo com o Guarani do Progresso lá, de qualquer forma. De qualquer forma, contribuindo. Vai dar vários times que estão confirmando, né? Até agora, às 8 horas, começa uma grande reunião da Liga Rio-Sulense, onde tem vários times amigos nossos, que a gente vai lá depois, né? E que vão vir participar muitas equipes desse torneio. Então, a gente agradece. E fizemos também uma grande limpeza hoje lá com a Secretaria de Obras, tiremos umas coisas lá, então está tudo bonito. E a gente espera, então, domingo. E já antecipadamente, quero agradecer aos vereadores, que vai ser divulgados os nomes, que estão colaborando com nós, que estão colaborando conosco, porque nós estamos começando do zero. Temos dívida no Clube Guarani, já dos outros 2 vendaval do ano passado, e agora com esse não temos mais condições de recuperar sem o apoio da população. Seria isso, e muito obrigado, e uma boa noite a todos. Vereador Nando. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadora, comunidade aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje faço uso da tribuna, uso desse momento, para colocar meu pensamento em relação a projetos de lei e principalmente sobre os temas que têm como fonte do nosso trabalho em fiscalizar o executivo do município de Rio do Sul. Dessa vez uso esse tempo para fazer uma reflexão sobre a democracia ou a falta de democracia que existe em nosso município. Usando o mau exemplo, o prefeito Tomé, no caso da rua Oscar Barcelos, lembra a todos que não foi a primeira vez que ele age dessa maneira. No caso do acesso do bairro Fundo Canoas, eu vivi na pele
quando, junto com o empresário, fomos ao gabinete do prefeito Tomé, onde ele fazia uma coletiva de imprensa, vereador Mário Sérgio. E eu, juntamente com o prefeito aqui do município de Rio do Sul, empresário do Fundo Canoas, fomos proibidos de participar dessa reunião. Faço uma analogia entre a Oscar Barcelos e o acesso do bairro Fundo Canoas. As duas obras se iniciaram sem mostrar o projeto, sem ser discutido com os interessados ou os mais interessados. Nas duas obras, o prefeito impôs suas decisões e não ouviu a população antes de iniciar. Na obra do Fundo Canoas, o projeto só teve alteração após nós cobrarmos, juntamente com os moradores. E agora, temos na voz do vereador Mário Sérgio Stramoski e dos comerciantes também essa missão. Eu acredito que havia uma solução que atendesse a todos nesse momento, essa obra da Oscar Barcelos, vereadora Zelinha. O vídeo que circula nas redes sociais, do ponto de vista pessoal, vejo uma pessoa nervosa, mal educada e soberba. Mas a minha preocupação é termos um gestor na nossa cidade, alguém que ouve os cidadãos, que não ofende os vereadores, pois sabemos que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Alguém que usa do seu poder para fazer aquilo que quer e não ouve a população. Que muitos dos seus atos com dinheiro público, às vezes, são no mínimo questionáveis. O tempo passa e somos responsáveis por Rio do Sul. Deixo aqui a pergunta. É esse o perfil de gestor que queremos para a nossa cidade? É esse o perfil de gestor que queremos para a nossa cidade? Pergunta a você, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Eu quero falar aqui também sobre o projeto de financiamento. Está tramitando aqui nessa casa, como já recebi de alguns amigos, e quero aqui esclarecer o projeto de lei. O projeto de lei na busca de 15 milhões, um financiamento no Banco da Caixa Econômica, na linha de crédito Finisa, financiamento de infraestrutura e ao saneamento. O município arrecada valores com ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, como garantia. Recursos dos nossos impostos, recursos dos pagadores de impostos, e que esse valor será investido da seguinte forma: cerca de 4,8 milhões na compra de equipamentos, implementos e veículos pesados, e 10 milhões para pavimentações das valadas, 10,2 milhões. Não podemos tirar do prefeito a prerrogativa de eleger suas prioridades, sendo ela motivada por promessas eleitoreiras já realizadas ou visando promover uma falsa esperança para uma busca de reeleição. Temos responsabilidade, vereador Chico, solidária ao aprovar projetos nessa casa e falta de credibilidade do atual governo. Não apenas em questões burocráticas, e principalmente com aplicações dos recursos públicos,
que geram a seguinte dúvida: será que devemos dar 15 milhões na mão do prefeito Tomé para ele administrar? Será que o cidadão, após 2 anos de governo, daria 2 milhões? Quero saber dos vereadores se fizeram o cálculo dos empréstimos do Badesc aprovado nessa casa e da Caixa Econômica. Se há ou não economia, taxa de juros menor não quer dizer que vai pagar menos, pois o tempo de carência e o prazo influenciam muito no valor final, além do fato que nesse da Caixa Econômica ficará para os próximos prefeitos pagarem. Eu sou a favor, fique bem claro, Luciano, eu sou a favor do financiamento para a compra de maquinário e também para pavimentações das valadas. Mas com dinheiro que custe menos ao município de Rio do Sul. Senhor presidente, está terminando meu tempo, mas já finalizo. Está aqui o cálculo feito. Badesc, 13,4% de juro, Caixa Econômica 11,32%. No valor final, eu tinha aqui feito 10 milhões, mas vou colocar o de 15 milhões. No valor final... Só questão de ordem. Passo 2 minutos e meio, vereador. Obrigado, vereador James. No financiamento do Badesc, 13,4%, e da Caixa Econômica é 11,32%. Realmente, os juros são menores. Mas, se nós formos fazer o cálculo final, esse financiamento de 15 milhões do Badesc ficaria no valor de 20.367.958 reais com 32 centavos. O da Caixa Econômica, o financiamento de 15 milhões, vai ficar 27.812.155 reais com 20 centavos. Uma diferença de 7.444.196 reais com 90 centavos. Isso é responsabilidade de nós, vereadores aqui dessa casa, também. Cabe a nós, também, porque isso é dinheiro público. Vai ser dinheiro pago. Esses valores vão ser pagos com os dinheiros dos pagadores de impostos, os trabalhadores de nossa cidade. Nós temos toda a responsabilidade também em cima disso. Então, quero esclarecer a quem já está circulando nas mídias sociais que sou contra a compra de equipamentos ou as pavimentações das valadas. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu tenho responsabilidade com o dinheiro público. E se alguém acha que eu estar nesse momento fiscalizando uma diferença de 7 milhões, está exercendo a função de vereador errado, eu não sou da situação, eu não sou do governo, eu não sou partidário, eu não defendo interesses pessoais, mas eu vou continuar aqui, defendendo você, cidadão rissulense, os seus interesses. Esse foi o meu compromisso, quando assumi, quando coloquei o meu nome à disposição. E vou continuar fazendo isso até o final do meu mandato. Finalizo dizendo, o pedido de vistas foi para saber do governo o porquê desses recursos mais caros e se a lei de responsabilidade fiscal se trata dessa matéria. Termino dizendo que a política nova é um conceito de ser entendida para ser aplicada e não apenas ser usada como marketing. Boa noite a todos. Licença para fazer uso da palavra, presidente. Boa noite, presidente Marcos, mesa, nossos vereadores, vereadora, o público aqui presente, meu assessor Luciano, demais assessores, o Rômulo aí, secretário de obras,
Observatório Social aqui presente, seu Schubert, o nosso amigo representando o governo também aqui. Hoje é o momento, na verdade, que o debate aqui vai se levar por uma situação que a gente vivenciou essa semana, no qual eu participei também, sobre a situação do debate sobre o centro da cidade, o entorno da cidade com mais de 300 empresas, mais de 300 CNPJs aqui no centro, uma representação digna, no qual participaram junto com o governo da discussão. Primeiramente, eu fui procurado também para estar representando essa classe. Eu só não o fiz porque eu era uma parte interessada também. Daí parabenizo o meu colega vereador, Mário Sérgio, por ter feito isso por mim, por ter participado, por ter movimentado, por ter, na verdade, auxiliado esse grupo de empresários do centro nessa discussão que era tão importante. E a discussão deles mais do que legítima. Legítima os empresários, legítima o nosso vereador Mário Sérgio, legítima mesmo porque nós tínhamos um acordo prévio de como iria ser essa mudança no centro da cidade. E esse acordo não foi cumprido. O governo mesmo admite que esse acordo não foi cumprido. Então, o mínimo que teria que ter sido feito para mudar o acordo ou mudar o projeto seria trazer novamente essa classe tão importante, essa classe tão valorosa, essa classe que tanto paga imposto para o nosso município, ter trazido ela para um debate novamente. Esse era o mínimo que deveria acontecer. Mas não houve, então, esse diálogo. Por isso, me solidarizo com você, Mário Sérgio, por representar eu. Eu estou de vereador, mas eu sou empresário do centro da cidade há 30 anos. Há 30 anos eu pago imposto. Há 30 anos eu tenho funcionários também na minha empresa. E eu gostaria muito de ter essa representação e ser ouvido também. E o debate foi, e eu tinha uma condição de vereador, como eu estou de vereador, eu fui lá na condição de vereador, mas fui mais lá para representar a classe e a minha empresa também, né? Porque eu tenho um amigo meu, Leandro Bonatti, é o sogro do Medeiros, ali, do posto do Encontro. Ele, quando ia pregar um prego, e eu lembro muito bem que um funcionário dele falava, ele queria saber onde que ia sair a ponta do prego do outro lado, para ver se não ia ter nenhum prejuízo ali na frente, né? Aonde ia sair esse prego. E não aconteceu isso com o governo. Foi um projeto feito a toque de caixa, tem muitas alternativas para fazer, antes de prejudicar esses empresários. Imagine ali a nossa padaria Obreza, com um caminhão aí com 50 fardos de trigo, os caras bolhar nas costas e trazer aí 1 quilômetro nas costas esse saco de trigo. Aonde vamos fazer? Ah, não, vamos estacionar na pista? Daí nós já perdemos uma pista. Nós temos soluções que, de repente, nós podemos vir com as 3 pistas, como era combinado, até no Vavá, aquela mão que sobe para o hospital, inverter ela subindo, para as pessoas que vão para o IMA, para o hospital e assim por diante, a outra por Carlos Gomes, até o sinal poderia ser tirado ali, de repente diminuiria o fluxo também, e não comprometeria na totalidade essas grandes empresas aqui do centro. Eu não estou falando que está errado ou está certo o projeto, mas a reunião no qual eu presenciei foi calamitosa, desrespeitosa e falta de consideração por uma classe que tanto faz para o Rio do Sul. É por isso a minha revolta. É por isso a minha indignação. E eu não quis fazer realmente essa defesa em causa própria, mas o nosso colega e o nosso amigo Mário Sérgio fez. O segundo momento da minha fala é uma decisão que, para mim, também significa muito. Uma decisão que eu tenho que tomar hoje. Aceitei o desafio de ser líder do governo.
porque eu entendia, né, que eu poderia contribuir com a sociedade e contribuir com essa casa também. E o líder de governo, no meu entendimento, seria isso. Ter, né, uma ligação, ter um diálogo, ter um respeito com o legislativo, assim como com a sociedade. Esse era o meu entendimento de líder de governo. Mas eu tenho uma dificuldade que eu não consigo ser empregado. Nunca fui empregado. Estou sendo empregado agora do povo, no qual eu fui eleito. Para ele nós temos que lutar. E estou realmente me esforçando ao extremo para que, assim como o prefeito também é empregado. E nessa reunião também foi desrespeitado um colega nosso dessa casa. Como que eu posso continuar sendo líder de governo, porque eu tenho que representar essa casa perante o executivo? Eu não tenho como continuar como líder de governo. Foi desrespeitado a classe de empresários no qual eu represento e no qual é o meu reduto. O mínimo era ter chamado o líder de governo para um diálogo mais certo. E eu levantei e fiz um pedido. Nessa reunião, quem estava presente, presenciou. Dê esses 60 dias para essa discussão. Nós estamos levando 15 dias para uma enrolação, mas não para um debate, não para uma conclusão, porque a obra vai ser feita, já está decidido. Não vai mudar. Não vai ser respeitado. Então, é por essa situação que eu hoje, né, faço meu desligamento da liderança de governo. Vou continuar sendo vereador, vou continuar ajudando a nossa população, lutando pela nossa população, mas queremos que essa casa tenha um respeito, porque essa casa tem dado condições para esse governo fazer o que é necessário, porque com recurso próprio ele nada faria. Aqui fizemos 2 parcelamentos de FAP, 10 milhões. Aqui aprovamos 30 milhões. Então, se não fosse essa bela casa, essa responsável casa que quer o bem do Rio do Sul, nada, absolutamente nada, teria sido feito, ou esse governo faria. Então, o respeito, me coloco assim, se fosse qualquer um de nós, eu gostaria de ser defendido se eu fosse ofendido. Então, em defesa do Legislativo, nós somos o segundo poder. Todos aqui têm que ser respeitados, porque legitimamente conheço a campanha do Mário Sérgio como foi. Ele não foi patrocinado ou bancado. Ele foi um líder eleito pelo trabalho e o serviço prestado como professor e como líder comunitário. Talvez tinha 10 na frente dele do PR para se eleger, e ele buscou porque ele tinha serviço prestado e tinha voto. Conheço o trabalho, então tem que ser respeitado todas as lideranças. Não defendemos partido político, defendemos Rio do Sul, e é Rio do Sul que nós queremos o bem. Temos um projeto, e muito bem colocou o Nando aqui, não é as valadas que vão ser pavimentadas, não é os carros que nós sabemos o que o Rômulo está passando na Secretaria de Obras. Mas não podemos rasgar dinheiro. Nem louco rasga dinheiro. Para tu testar um louco, tu faz o seguinte, dá o dinheiro para ele, se ele rasgar, ele é louco. Mas nós temos que ter a responsabilidade com esse empréstimo, sim. Saber de onde vem esse empréstimo. Presidente, concedo os 2 minutos e meio. Já está Perdão, tu já tinha, desculpa aí, vereador Marco, tu já tinha cedido e eu já tinha colocado os 10 minutos, estou concluindo. Então, assim, agradeço a consideração, agradeço a oportunidade também, e estou aberto para o diálogo, mas um diálogo franco, no qual nos respeitem, no qual nos dê aí para nós também a voz e o ouvido, né, porque nós queremos ser ouvidos. No mais, desejo sucesso à nossa cidade, mas realmente esse empréstimo, nós temos até segunda-feira para avaliar ele, e também eu não concordo se for para rasgar dinheiro. Temos que ver de que forma vamos fazer esse empréstimo, para que realmente a população não pague essa conta. Porque quando o dinheiro é público, é fácil de fazer empréstimo. Numa empresa, para você pegar um dinheiro, você tem que mostrar tudo, né? O que tu vai fazer, aonde vai fazer, o porquê que vai fazer, o que isso vai trazer de retorno. Então, nós precisamos ter uma avaliação melhor. Então, até segunda-feira, nós vamos debater isso. Boa noite, obrigado. Vereador James. Declino. Vereador Maicon. Declina a palavra. Vereador Marcão. Declino. Vereador Zanella ausente. Devolvo a palavra ao presidente. Encerrou o uso da tribuna.
Bom, seguindo o artigo 243 do Regimento Interno, convido o secretário Rômulo para fazer e expor sobre o projeto das compras dos máquinas. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos membros da mesa diretora, todos os vereadores, todo mundo aqui presente. Eu vim aqui hoje para explicar um pouquinho sobre a compra dos equipamentos. Bastante gente me perguntando, os vereadores ligando, querendo saber quais maquinários que vão ser comprados e tal, com esse dinheiro, né, que a gente espera aí que venha para a gente ali, para a compra desse novo maquinário, que realmente é muito necessário. Todos vocês já estão a par da nossa necessidade, do nosso sofrimento que é lá dentro daquela secretaria, com esse maquinário já todo defasado, um maquinário muito velho. Nós temos lá um maquinário com mais de 30 anos de uso. Os maquinários mais novos, que são os caminhões truque, os brancos vão fazer 10 anos agora. Então, com mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Então, nós precisamos muito do apoio de vocês, né, para que a gente possa estar executando a compra desses maquinários. Eu vou deixar uma lista atualizada. Infelizmente, eu trouxe a lista desatualizada essa aqui, tá? Eu acho que o Herone tem a mais atualizada, está com o Herone. Mas daí eu vou deixar uma lista lá ali com a Alane, ali. Daí ela passa para você certinho, que daí ali tem a nossa lista de prioridades para a compra dos equipamentos. Nós vamos precisar comprar novas retroescavadeiras, por exemplo. Há 10 anos atrás, tinha 7 retroescavadeiras na secretaria. Hoje nós temos 3. E o município aumentou estrondosamente, né? Para cada retroescavadeira, a gente precisa de um caminhão toco, que é aquele caminhão basculante menorzinho, que é onde a pinça da retro alcança. Então, nós fizemos o pedido também de 6 caminhões toco. Às vezes o pessoal não entende por que dos 6. É porque 2 seria para essas 2 novas retros e os outros 4 seria para substituição desses caminhões toco que nós temos lá hoje, que estão muito velhos, muito ultrapassados. Como o Herone comentou antes, nós estamos com mais de 20 máquinas na oficina. Isso é um absurdo, isso dá um gasto para o município muito grande. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foi gasto mais de R$1 milhão em manutenção de maquinários. Foi mais de R$500 mil na contratação de serviços terceirizados que nós não podemos executar, justamente por não ter um maquinário próprio adequado. Então, nós precisamos muito dessa aprovação, desses valores para a compra desse maquinário. Venho aqui pedir, né, para vocês aí, humildemente, aí, para que olhem aí pela gente. A gente sabe que vocês sofrem bastante, às vezes sofrem comigo, né? Porque eu acho que, primeiro, eles cobram de vocês e depois vêm cobrar para mim, né? Sempre tem esse entendimento, assim, né? A gente se entende bastante, né, dos trabalhos. Então, eu vou deixar ali atualizado, assim, são vários equipamentos. Eu elenquei prioridades porque não vai dar para comprar todo o maquinário necessário, mas vai dar para comprar quase que mais de 90% do maquinário. Talvez vai ficar só uma patrola para trás, mas aí depois para frente a gente tenta alguma emenda parlamentar, alguma outra forma da compra dessa patrola. Mas eu vou deixar tudo atualizadinho ali para vocês. E daí também tem os tratores ali da agricultura, né, Edgar, que nós estamos necessitando também, que vai entrar junto nesse maquinário. Nós precisaríamos na compra de 5 tratores, mas vamos ver aí quantos a gente vai conseguir comprar. Mas no mínimo 3 vai ser comprado, com esse valor também. Então a gente pede aí o apoio aí, né, dessa casa aí, que tanto é parceira da gente, né, para que a gente possa tá fazendo a compra desses maquinários aí, renovando essa frota. Certo? Muito obrigado. Obrigado, secretário. E sempre essa casa está à disposição. Em nome do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Sargento James, convido a comunidade para participar da audiência pública para apresentação e discussão do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018, que será realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, às 16h30, no plenário da Câmara Municipal. Em conformidade com o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 96 do Regimento Interno da Câmara,
convoco os senhores vereadores e vereadora para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, às 17h30, nesse plenário, para apreciação do projeto de lei complementar número 1º de 2019, que altera a lei complementar número 401 de 2018, que instituiu o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e das outras providências. Explicações pessoais. A 5 minutos a cada vereador sobre assuntos relacionados a esta sessão e vedados os apartes. Vereador Mário Sérgio. Eu só quero convidar os vereadores, nós temos uma reunião agora em seguida, às 19h30, lá na Escola Luiz Ledra. Até estive conversando com o Marcão, vai ser discutida essa questão da ciclovia e da Estrada Blumenau. 19h30, então, Escola Luiz Ledra. Vereadora Zeli. Não só parabenizar também o trabalho do Rômulo, né, e dizer para o Rômulo que a gente sabe da ansiedade dele, né, na compra do maquinário, e a gente também sabe da importância que é esse maquinário para a Secretaria de Obras, que você lá tem que se virar no stream, né, mas a discussão também é importante, a gente precisa ter responsabilidade, mas calma que vai sair as máquinas, tá bom? Obrigada, presidente. Vereador Carizo. Declina. Vereador Herone. Novamente, Rômulo dizer ao amigo que o Herone está toda semana lá na Secretaria de Obras. Mas estou pedindo melhoria para os nossos amigos que precisam dos bairros. Vou lá de manhã, converso com vocês, tomo um cafezinho lá com o seu Celso, né, que nos atende muito bem, e sempre levando reivindicação. Esse vereador nunca foi pedir nada para beneficiar ele, a não ser o povo. E vai dar certo segunda-feira e nós vamos aprovar e tu vai sair dessa tortura lá. Porque as máquinas, Sargento James, é terrível. Não tem mais confiança nem os operadores de pegar e saírem. Hoje mesmo, o senhor foi liberado o arreto do Valdeci, né, operador. Quando chegou no serviço, que eu fui lá acompanhar, arreto não tinha freio, cara. O cara quase que caiu numa grota lá. E saiu da oficina. Não caiu porque ele é piloto bom, né? E também quero desejar para o nosso amigo Trenote, lá que sofreu um acidente, que é um dos melhores trabalhadores em reto escavadeiro que a prefeitura, que eu conheço da prefeitura, são todos bons, mas ele é um dos melhores, junto com aquele pessoal lá. Desejar que não seja nada grave, parece que ele está no hospital, né? Então, que Deus o ajude e que não seja tão grave o acidente que ele sofreu. E dizer que agora também temos uma reunião do esporte, a gente vai participar ali na cancha de bote da Prefeitura Municipal, perto do estádio, e da mesma forma está acontecendo aquele congresso de saúde na sede do Gado Leiteiro, que a Sueli está fazendo lá, aquelas reuniões da saúde em todos os bairros, né? Ela está fazendo agora às 7h30, e com certeza vai vir muito pessoal, muita gente do Alto Progresso, porque a reunião envolve o bairro Progresso e o Alto Progresso. Então seria isso, e uma boa noite a todos. Vereador Nando. Senhor presidente, eu já quero de antemão adiantar aqui, solicitar, quem sabe na segunda-feira, a presença do secretário de Administração e Fazenda, para estar esclarecendo algumas situações referentes a esse empréstimo, a esse projeto de lei do empréstimo. E vejo que se a taxa de juros da Caixa Econômica realmente ela é menor do que a do Badesc, então a fórmula do financiamento tem que ser igual ao do Badesc. Aqui está com carência de 2 anos. O porquê carência de 2 anos? Segundo o secretário,
a prefeitura tem um poder de endividamento de 70 milhões. Então, que faça com menos prazo esse financiamento e também com menos carência. Eu já falei algumas vezes aqui, até mesmo o vereador Chico já levantou essa situação, dos gestores, eles fazem o endividamento do município e deixam para os próximos pagarem. Isso está errado. Cada gestor, ele tem que saber da sua responsabilidade. Cada gestor deve fazer o endividamento dentro do seu prazo de gestão. Não consegue recursos, eu repito, tem que fazer mais com menos. Tem que fazer mais com menos. Tem que buscar dentro da nossa cidade, dentro do próprio município, alternativas para levantar, para aumentar a receita. Então, seria só isso, senhor presidente, já para adiantar esse pedido para o secretário de Administração e Fazenda, está aqui na próxima segunda. Uma boa noite a todos, uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Dá licença, senhor presidente, fazer uso da palavra. Só vou pôr o meu tempo aqui. Também aí assuntos referente à sessão, né? Ficar focado aí na questão realmente do empréstimo aí, que está circulando 15 milhões de empréstimo. O Rômulo aí, a gente sabe o grande trabalho, nós tivemos a oportunidade de estar lá também, e a necessidade da compra do maquinário, assim como dessas pavimentação. E é lógico que cada prefeito, cada gestor que assume o executivo, tem as suas prioridades. Tem as suas. Maquinário é uma delas, eu acho que é indiscutível, né? A necessidade lá, porque nós temos hoje estão no limite, talvez já passaram do limite da substituição. Agora, sim, ponto de vista, sim, eu poderia ter um ponto de vista que precisa em Rio do Sul, ponte. Nós não temos aí mobilidade, né? Outro pensa que precisa a pavimentação da sua valada. Outro pensa, né, como já tantas... O Milton, quando foi prefeito, a prioridade dele foi o elevado, certo? Que está ali uma grande obra feita. Então, cada prefeito tem as suas prioridades. E o endividamento vai indo, né? Vai chegar um dito prefeito que vai ter que só pagar a conta aqui. Nada mais ele vai poder fazer. E a outra situação também, né, que temos que avaliar, é realmente, né, o que nós podemos economizar no empréstimo desse. Né? Nós temos 2 anos de carência. Se não tiver carência, será que esse empréstimo não tem um juro menor? As parcelas são menores também, né? Nós temos aí 10 anos para pagar. Será que o município não tem condições de pagar em menos anos? Pagamos menos juro? Daria, né, com certeza, fazer muitas outras coisas. Essa casa economizou, numa economia real, não falo da devolução, que foi 5 milhões, mas teve uma economia real de 3 milhões. Nós poderíamos ter gasto. Poderia ter aí, né, rasgado esse dinheiro, como a gente fala. Mas a gente teve a responsabilidade dessa casa, toda a responsabilidade possível a Câmara de Vereadores teve. E eu quero ser um legítimo defensor do Legislativo Municipal, que até chegou algum momento que eu pensei da importância na questão da fiscalização, mas a importância dos vereadores é bem maior do que eu imaginava, e a gente está vendo isso agora. Né? A responsabilidade que nós temos aqui, tudo passa por aqui. Essa casa não pode ser usada como um fantoche, né? Como um office boy, né? Para levar e trazer documento. Né? Então, nós temos que ter essa responsabilidade é uma casa que temos essa grande responsabilidade com o dinheiro público. O Legislativo tem provado isso na prática, na gestão dos presidentes. Fui presidente, o James foi presidente, fez uma grande gestão. Marcos, agora, na condição de presidente, tenho certeza que fará uma grande gestão. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas, além disso, isso na questão interna do Legislativo. Mas, além disso, nós temos também
de zelar e cuidar do dinheiro público do Executivo. Então, aí vamos aí debater, com certeza, né? Vai ser aprovado o projeto, mas, de qualquer forma, foi válida hoje, assim. O porquê que nós vamos atropelar, se até segunda-feira, de repente, nós podemos mudar alguma coisa, não para prejudicar o contribuinte, mas sim para diminuir as despesas e, de repente, ter uma economia grande, aí, que, às vezes, numa mexidinha que a gente dá, numa vírgula que a gente muda aí no juro, pode se economizar 1 milhão por ano, que é muito dinheiro. Qualquer centavo é dinheiro. Não, mas se nós pudermos economizar um pouco, nós estamos fazendo a nossa parte, e, com certeza, nós, como empregado do povo, estamos representando bem o povo, e o povo vai agradecer por nós estar zelando dinheiro público. Boa noite, obrigado. Vereador James. Declino. Vereador Maicon. Declino a palavra. Vereador Marcão. Bom, como o Rômulo veio aqui, explicou a importância dessas compras nesse maquinário, eu tive essa semana em algumas oficinas, realmente, tem muitas máquinas que estão nas oficinas. E o pedido do vereador Fernando, eu já encaminhei para o Alexandre Pereira, que é o secretário de Administração e Fazenda, para que ele venha segunda-feira tirar algumas dúvidas dos vereadores. E aqui, em algumas falas de alguns vereadores, parece que foi meio que direcionado, devido às valadas, por eu morar numa delas. Quero deixar bem claro aqui que eu não moro sozinho nessas valadas. Eu moro lá, sim, mas teve vários prefeitos que passaram, prometeram e não fizeram. Quero deixar bem claro aqui que tem vários moradores dessas valadas que precisam. Não está beneficiando o vereador, está beneficiando várias pessoas. Desejo a todos um feliz final de semana a todos. Vereador Zanella ausente. Devolvo a palavra, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão e convocando aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, às 18 horas. Solicito ainda aos vereadores e vereadora para que permaneçam no plenário para a sessão extraordinária, que não haverá mais devido ao pedido de vista do vereador Fernando.